E aí, crianças, tudo bem? Como é que passaram a semana? Como é que vocês estão? É tão legal a gente estar aprendendo parábolas. Parábola era a forma com que Jesus ele ensinava as pessoas de sua época. Contava histórias. Da mesma forma com que eu, tia Stephanie, os professores, as outras pessoas contam história para vocês. Jesus contava histórias também para aquele povo. Semana passada nós aprendemos sobre uma parábola, que era ser sal da terra e luz do mundo. E hoje nós temos uma outra parábola para ensinar para vocês, que é sobre o construtor. Um construtor que ele é prudente, mas também sobre um outro construtor que ele é insensato. Olha só o que a parábola diz. Ela se encontra lá em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, que nos diz o seguinte: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transbordam os rios e sopram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Essa história, essa parábola que nós queremos ensinar para você nesse nosso culto infantil. Então, eu acho que aqui nós vamos colocar 4 pilares que aí vai sustentar bem essa casa. Tudo isso? Tu não acha melhor tirar um ou 2 pilares ali? Não acha que é demais? Mas esse terreno é muito ruim. Se tirar isso aqui, vai acabar com toda a estrutura. O alicerce, se não ficar forte, essa casa vai cair. Mas olha, pela minha experiência, eu acho que não. Eu acho que dá para tirar. Eu acho que vai ficar muito feio. Não vai ficar feio. Se a gente pensar só em beleza, essa casa não vai aguentar de pé. Eu acho que dá. Não é que não vai ficar de pé, eu acho que daria para economizar um pouco de repente. Você não pode ser insensato, você tem que ser mais prudente. Senão essa casa vai cair. Como nós acabamos de ver no teatro, percebemos 2 tipos de construtores. O construtor prudente, que se preparou, ele se organizou, ele planejou, ele entendeu o que deveria fazer o seu projeto sobre o alicerce, fazer um alicerce. E por outro lado, o construtor que não estava muito preocupado. Ele que estava mais preocupado com a beleza, mais preocupado com o enfeite, mais preocupado em fazer as coisas de qualquer jeito. Pergunto para você, será que os 2 têm o mesmo efeito no final? Talvez sim. Mas será que com o passar do tempo o resultado vai ser o mesmo? Com certeza não. A parábola que nós aprendemos hoje fala sobre obediência. Que eu e você nós devemos obedecer a palavra. Não apenas ouvir ela, não apenas achar a palavra bonita, não apenas achar que Jesus Cristo é um cara legal, mas obedecer aquilo que Jesus Cristo fala em sua palavra. Na época de Jesus, várias pessoas seguiam ele por causa dos seus milagres, porque ele era um grande profeta, porque ele tinha bons ensinamentos. Mas na hora de obedecer, eles davam fora. Eles não queriam saber de obedecer Jesus. Eles queriam levar a vida deles do jeito que eles queriam. Mas Jesus Cristo, ele nos chama para algo totalmente diferente disso. Ele nos chama para a obediência. Lembra da história? Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, coloca em prática, faz conforme está na Bíblia, é como um construtor prudente, que faz as coisas com prudência. O que é prudente? Prudente é alguém que é correto, que se prepara, que não faz de qualquer jeito, que obedece. Mas quem ouve as palavras de Jesus Cristo e não pratica é como um construtor insensato. E o que é um insensato? Insensato é uma pessoa que podemos falar hoje que é louca, talvez. Que não está nem aí para nada, que faz tudo de qualquer jeito, que não quer saber de obedecer Jesus. E você, que está nos assistindo hoje, você tem sido um filho prudente ou um filho insensato? Você tem sido um aluno prudente
ou um insensato? Você tem sido um cristão, uma criança que busca Jesus prudente ou insensato? Então, crianças, qual vai ser a escolha de vocês? Vocês estão construindo a vida de vocês bem firmes na rocha de Jesus? Ou só ouvindo o que a Bíblia diz e não obedecendo? Por isso, a gente vai ver o que vai acontecer com as duas casas. As duas casas são iguais na aparência, elas são iguaizinhas. Mas a diferença a gente vai descobrir pela obediência. Então, quando a mãe manda ou o pai manda a gente fazer alguma coisa, nós obedecemos reclamando ou nós obedecemos alegre, de dentro para fora, com o coração feliz, tá? Outra pergunta: quando alguém pede para falar de Jesus, ou você sabe que Jesus pode ajudar uma pessoa, você fica quieto na sua ou você fala de Jesus? Para que aquela pessoa também conheça Jesus, você está testemunhando, obedecendo o que Jesus disse. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. A terceira obediência. Você vai obedecer a Deus quando? Você fica irado e bate o pé, ou quando você é calmo, tranquilo, usa as palavras certas, as palavras boas, não fala palavrão, não fala gritando, brigando, xingando, mas fala o que é bom, que está de acordo com a palavra de Deus, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é correto, o que agrada a Deus. Você ama as pessoas ou muitas vezes você só quer brigar com as pessoas? Quando eu amo, eu também estou obedecendo a Deus e fazendo com que a minha casa fique cada vez mais forte e com um alicerce profundo, chegando na rocha que é Cristo. E mesmo quando vier toda a chuva, toda a tempestade, ela bater bem forte na minha casa, a minha casa não vai cair, porque ela tem os alicerces e fundamento bem profundo. E para lembrar do que a gente precisa obedecer a Deus e não somente ouvir o que a palavra de Deus diz, né, a Bíblia, a gente tem um versículo para decorar. E esse é super fácil, está em Tiago 1:22, que diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22a. Vamos falar comigo novamente? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Então vamos praticar o que a palavra diz e não somente ouvir, ok? Então, até domingo para a gente conversar um pouco sobre essa parábola e também para que a gente nos ajude a praticar o que a palavra diz.